Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós continuaremos a estudar conceitos sobre derivação, entretanto nós veremos agora algumas aplicações das derivadas. E a primeira delas que nós veremos são algumas regras que elas se aplicam dentro do próprio cálculo, que elas vêm para nos auxiliar a calcular alguns limites específicos. Então essas regras elas são chamadas de regras de L'Hopital. Então são basicamente duas regras, na verdade é a mesma regra que se aplica a duas situações diferentes. E funciona da seguinte maneira. Então se nós tivermos duas funções, uma f e uma g, em que ambas, quando a gente calcula o limite para x tendendo a um certo a, ambas dão zero, então a regra de L'Hopital nos permite calcular o limite desse quociente, de f por g, dessa maneira. Ó. Eu derivo a função f, derivo a função g e calculo o limite desse novo quociente. Então, se esse limite agora der um certo L, que pode ser um número real ou pode inclusive ser mais ou menos infinito, então o teorema de L'Hopital, a regra de L'Hopital nos diz que o limite de f quocientado por g é igual ao limite de f' quocientado por g'. Então, a grosso modo, o que esse primeiro item está nos dizendo é o seguinte: se eu estou calculando o limite de um quociente que está gerando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, eu posso derivar a função de cima, derivar a função de baixo e calcular esse novo limite. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Então notem, é bem mais interessante, porque agora a gente tem uma maneira alternativa de calcular o limite de um quociente, que estava dando 0 sobre 0, através das suas derivadas, utilizando a derivada de cima e a de baixo. Note que eu estou derivando a função f e derivando a função g, Eu não estou derivando o quociente. Isso é uma primeira atenção aí. Tudo isso vai ficar muito mais claro, a praticidade disso quando a gente fizer os exemplos. Mas essa é a primeira regra de L'Hopital. A segunda regra de L'Hopital, pessoal, ela é análoga, mas ela é para a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então vamos supor que nós estamos nessa situação, Nós temos uma f e uma g. Quando eu calculo o limite desse quociente, tanto a de cima quanto a de baixo, ambas estão indo para infinito. Então o que nós podemos fazer? A mesma coisa. Deriva a função de cima, deriva a função de baixo, e aí o resultado desse limite, desse novo limite, é o limite de f quocientado por g. É claro, novamente, aqui tem que dar um L, o L pode ser infinito, pode ser um número real, O que não pode acontecer é, calculei esse novo limite aqui, deu uma indeterminação. O que isso quer dizer? Daqui a pouco a gente vai enfrentar uma situação como essa, Mas não quer dizer que o limite não existe, nada do tipo, Quer dizer só que quando der um número, esse é o resultado do limite inicial, beleza? Essas regras, pessoal, elas são demonstráveis, Isso aqui é um teorema. Eu não vou demonstrar por questão de tempo. Se alguém tiver alguma curiosidade, algum interesse, pode me escrever e eu passo para vocês, tá? Mas nós vamos aprender a aplicá-la. Até por isso que eu não estou usando os slides, Isso aqui tem lá no conjunto de slides, mas eu quero fazer bastante exemplos com vocês, hein? Então, uma primeira observação que eu até coloquei aqui embaixo é o seguinte, ó. Essas regras, veja que elas foram apresentadas para x tendendo a a, Elas continuam sendo aplicáveis quando x tende a mais ou menos infinito. Então, elas valem ainda para limites no infinito. Além disso, elas valem também para limites laterais. Então, se eu estou calculando o limite quando x tende a a pela direita ou pela esquerda e está gerando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, nós podemos aplicar as regras de L'Hopital sem problema nenhum. Certo? Muito bem. Uma segunda observação, que não está aí, na verdade está embutida no enunciado do teorema, é que as regras de L'Hopital, pessoal, elas se aplicam à indeterminação do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Então esse é o primeiro passo, é a gente verificar que de fato nós temos uma indeterminação dessa natureza. Porque se não for uma indeterminação, ou mesmo que seja uma outra indeterminação que não seja exatamente essa, a gente não pode simplesmente aplicar a regra, porque não é isso que o teorema está nos dizendo. Então o primeiro passo é eu verificar, é 0 sobre 0? É infinito sobre infinito? Se sim, beleza, vou aplicar as regras. Ainda hoje eu vou ensinar vocês a lidar com outras situações, com outras indeterminações, utilizando o L'Hopital, mas aí eu preciso me adaptar, porque elas só se aplicam a esses casos. Fechou? Vamos fazer exemplos, pessoal, assim vai ficar muito mais claro. Então eu separei aqui 3 já mais básicos, para a gente aplicar a regra diretamente. Então vamos escrever um pouquinho aqui. Bom, o que nós temos aqui, pessoal, é um limite de um polinômio sobre outro. Então nós temos x² mais x menos 6 quocientado por x² menos 3x mais 2. Vamos copiar esse limite aí, embora a gente tenha ele lá em cima. Então, nós temos o limite, quando x tende a 2, de x² mais x menos 6, dividido por x² menos 3x mais 2. Então, o primeiro passo que eu comentei com vocês, pessoal, eu vou até escrever ele aqui de cinza, é você observar que, de fato, nós temos uma indeterminação que nos permite aplicar o teorema de L'Hopital, as regras de L'Hopital. E veja,
Quando x tende a 2, ó, aqui está dando 4 mais 2, 6, menos 6. Zerou o numerador. E aqui embaixo está dando 2 ao quadrado, que é 4, menos 6, que dá menos 2, mais 2, 0. Então, de fato, nós temos aí uma indeterminação dessa natureza, né? 0 sobre 0, o que nos permite aí utilizar a regra de L'Hopital. Então, vamos utilizá-la, pessoal. Então, isso aqui vai ficar igual, vamos anotar aqui, ó, nós estamos usando a regrinha de L'Hopital, beleza? Então, ó, vai ficar o limite, quando x tende a 2, aqui não muda nada, hein, pessoal? Eu estou calculando novamente um limite. Agora, como é que a gente aplica, né? Vamos voltar rapidamente aqui para o nosso quadrinho, que tinha a regra. Ó. Ela nos permite calcular o limite, né? Que nós estamos nessa situação i, dessa maneira. Eu derivo a função f, derivo a função g e calculo o limite desse quociente. Então, eu vou derivar a função de cima, vou derivar a função de baixo, tá certo? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente isso. A derivada de cima, veja que é um polinômio, então vai ficar 2x mais 1, certo? A derivada de menos 6 é 0, né? Tudo isso aqui dividido pela derivada de baixo, então fica 2x menos 3, certo? Beleza, pessoal. Então agora nós calculamos, pela regra de L'Hopital, esse primeiro limite é exatamente igual a esse segundo. E quanto que dá esse segundo, pessoal? Vamos calcular, ó. Substitui o x por 2. Em cima vai dar 2 vezes 2, que é 4, mais 1, que é 5. E embaixo vai dar 4 menos 3, que é 1. Então quanto que está dando esse limite? Simplesmente 5. E aí acabou. Olha que maravilha. Anteriormente, né, até esse momento, como é que a gente resolveria esse limite? Nós faríamos divisão de polinômio. Dividiria o polinômio de cima e o de baixo por x menos 2, para que aparecesse essa expressão, a gente conseguisse simplificar e eliminar a indeterminação. Agora, com as regras de L'Hopital é bem mais simples, né? A gente pode simplesmente derivar a função de cima e derivar a função de baixo. Beleza? Bem sossegado, né? Então vamos fazer o segundo aí, vamos ver se ele também é tranquilo, se não tem nenhum problema. Então vamos fazer o item B agora. Novamente, nós temos um polinômio sobre polinômio, pessoal. Entretanto, veja que o nosso limite ele está indo para menos infinito, né? Vamos novamente copiá-lo aqui, só para a gente fazer ele de maneira mais completa, mas é o limite quando x tende a menos infinito. Aqui em cima é x menos 3, tudo isso aqui dividido por esse polinômio de grau 2, né, que é x ao quadrado menos x menos 1. Muito bem. Então, novamente, né, vamos verificar, pessoal, quando a gente substitui o x por menos infinito, né, substituir entre aspas, né, infinito não é um número, mas veja, em cima vai ficar menos infinito menos 3, que é menos infinito, e embaixo vai ficar infinito mais infinito, menos 1, que é infinito. Então nós temos uma indeterminação do tipo menos infinito sobre infinito, que é a mesma coisa, né, pessoal? Eu posso jogar o menos para fora, entre aspas, né? Fato é que nós temos uma condição dessa natureza aqui, ó. Nós temos um infinito sobre infinito, vamos colocar entre aspas aí para ninguém achar que eu fiquei maluco, estou trabalhando com infinito como sendo um número, né? Mas acho que é bem fácil a gente escrever dessa forma, para a gente ter certeza absoluta que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. E nesse caso, pessoal, como é que fica a regra, né? Vou colocar um pouquinho mais para frente para caber, mas utilizando a regra de L'Hopital, é semelhante ao caso anterior. Nós temos uma determinação do tipo infinito sobre infinito, deriva em cima e deriva embaixo. Então esse limite pode ser reescrito como o limite de x tendendo a menos infinito, a derivada de cima, como era x menos 3, vai ficar 1, dividido pela derivada do polinômio de baixo, que é 2x menos 1, certo? Muito bem. Quanto que dá esse limite, pessoal? Em cima está dando 1, né? É uma constante, o limite da constante é ela própria, e o limite do de baixo está dando 2 vezes menos infinito, que é menos infinito, menos 1. Então está dando 1 sobre menos infinito. O que eu faço nesse momento? Eu desisto, né? Eu falo, não, já era, não sei resolver o exercício, porque está dando infinito embaixo, né? Não, pessoal, é aquela ideia de limites no infinito que nós já vimos anteriormente. Quanto que dá o limite, esse limite aqui, né, de um número sobre algo que está indo para mais ou menos infinito? Não é verdade que isso aqui está dando zero? Então, esse é o nosso resultado. Então, não é porque deu mais ou menos infinito, né, embaixo e em cima, que eu vou usar L'Hopital de novo ou coisa desse tipo. Eu preciso que tenha indeterminação. Isso aqui não é uma indeterminação. Tranquilo, pessoal? Então, resolvemos o limite. Certo, meus queridos? Vamos para o terceiro aí. Note que esse caso, né, esse item B, ele se encaixa naquela observação que eu falei, né? Porque nós estamos calculando o limite com x tendendo a menos infinito. Mas não tem problema nenhum, o resultado continua válido. Certo, pessoal? Vamos lá. Agora, esse item B, tá como B aqui, mas é item C, né? Depois eu troco. Enfim, o que nós temos aqui, pessoal, é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, eu já vou escrever, e esse é o típico limite que nós possivelmente teríamos dificuldade em fazer. Porque nós temos uma exponencial, né? E operar com exponencial é um trabalho bem complicado de fazer sem utilizar L'Hopital. Mas vocês verão que com o L'Hopital ele fica bem tranquilo. Mas vamos escrever, ó, é o limite quando x tende a mais infinito agora. Aqui em cima nós temos exponencial de x menos 1, quocientado por x ao cubo
mais 4x. Então veja, né, pessoal, quando eu calculo esse limite, né, se eu substituísse entre aspas infinito, em cima vai ficar exponencial de infinito, que nós sabemos que é infinito, menos 1, então nós temos mais infinito em cima, e embaixo nós também temos mais infinito. Então, de fato, pessoal, isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Pode parecer bastante bobeira isso que eu estou fazendo, mas é realmente necessário, tá, pessoal? Porque se nós não tivermos infinito sobre infinito ou zero sobre zero, a gente não pode aplicar L'Hopital. Então eu peço, por favor, identifiquem, escrevam isso, ó, zero sobre zero, infinito sobre infinito, para eu saber que vocês também entendem o que vocês estão aplicando, beleza? Vamos lá. Graças à nossa regrinha que nós acabamos de aprender, né, regrinha de L'Hopital, quanto que dá esse limite, pessoal? Vai ficar o limite, o x continua tendendo aí a mais infinito, e aí nós vamos derivar. Quanto que dá a derivada de cima, pessoal? Nós temos o exponencial de x menos 1, a derivada fica a própria derivada da exponencial, que nós sabemos que é ela mesma, então exponencial de x, quocientado pela derivada desse elemento de baixo, que fica 3x ao quadrado, mais 4, certo? Muito bem, pessoal, vamos calcular esse limite agora. Quanto que está dando? Ó, eu vou substituir, novamente, entre aspas, por infinito, então em cima vai ficar infinito, e embaixo vai ficar 3 vezes infinito mais 4. Então, o que está acontecendo, pessoal, é que, novamente, aqui nós temos algo do tipo infinito sobre infinito. E aí, o que eu faço nessa situação, pessoal, de infinito sobre infinito? Eu desisto, falo, não, quer dizer que esse limite não existe? Não, quer dizer que nós temos, novamente, uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, imagine que o nosso exercício não fosse esse inicial aqui, fosse só esse que eu estou fazendo agora. Como é que eu resolveria isso? Porque o nosso objetivo é justamente resolver esse novo limite, né? O limite anterior a gente utilizou a regra de L'Hopital, recaiu nele. E como é que eu resolvo esse novo? Eu aplico o L'Hopital mais uma vez. Não tem problema, pessoal. Desde que você tenha algo que te permita calcular L'Hopital, pode aplicar quantas vezes você quiser. Então vamos lá, ó. Eu vou aplicar L'Hopital novamente, já que eu verifiquei que nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Vai ficar limite, quando x tende a mais infinito. Bom, a derivada de cima é ela própria, né? Exponencial de x, dividido. Agora, a derivada de baixo, pessoal, é 3x². A derivada disso é 6x. Maravilha, vamos lá. Agora parece que está tudo bem. Vamos calcular esse limite. Quanto que está dando, pessoal? Infinito sobre infinito. Que beleza, né? Nós temos novamente infinito sobre infinito. E aí, o que a gente faz, né? L'Hopital uma vez mais, não tem problema nenhum. Trocar a cor da caneta, vamos lá. Isso aqui fica igual, por L'Hopital, né, ao limite, quando x tende a mais infinito. Não esqueçam de ficar escrevendo os limites, tá, pessoal? Vocês só podem tirar o limite quando vocês calculam ele por fim. Agora ficou a derivada de cima é ela própria, a derivada de baixo é 6. Beleza, pessoal. Agora sim, quanto que dá esse limite aqui? Quando a gente calcula em cima, está dando infinito, novamente. Porém, embaixo está dando 6. Então, se nós temos infinito vezes uma constante, isso aqui é infinito mesmo. Não tem problema dar infinito, lembra que o resultado valia, né? Se o L era um real ou mais ou menos infinito. Então esse terceiro exemplo, ele é bom porque ele nos mostra que a gente pode calcular esse limite, né, várias vezes, usando o L'Hopital várias vezes, não tem problema. Vamos só destacar para ficar um pouquinho bonitinho aí, caso vocês queiram tirar um print screen, alguma coisa do tipo, né? Mas esse primeiro deu 5, esse segundo deu 0 e esse terceiro deu mais infinito. E só chamando a atenção, né? Aqui nós utilizamos L'Hopital no primeiro exercício, aqui no segundo usamos nesse momento, e nesse terceiro aqui nós usamos 3 vezes, né? Usamos aqui, aqui e nessa última aqui. Sempre se atentando, é claro, né, pessoal, para que nós estivermos na situação infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Senão a gente não pode usar L'Hopital. Bem razoável, né, pessoal? Bem sossegado aí, acho que não tem nenhum grande problema. Só não se esqueçam de verificar, por favor. Tá ótimo, pessoal? Então, essas são as regras de L'Hopital, é assim que a gente aplica elas, né? Então, o primeiro passo para aplicar é identificar 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, deriva a função de cima, deriva a função de baixo, calcula esse novo limite resultante. O que é muito legal dessas regras, pessoal, é que além delas facilitarem o cálculo, como foram nesses 3 exemplos, veja que nós fizemos rapidamente aqui, né? Não deu grandes trabalhos, não. Mas além disso, elas nos permitem calcular alguns limites mais elaborados. Então, a gente consegue adaptar algumas outras indeterminações a essas aí, de infinito sobre infinito e 0 sobre 0, em que a gente pode aplicar L'Hopital. Quer ver? Eu vou para um outro exemplo aqui, em que nós temos indeterminações do tipo 0 vezes infinito. Lembra que 0 vezes infinito é uma indeterminação, tá, pessoal? Isso daí não quer dizer que 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Lá no infinito isso é uma indeterminação. Então nós temos duas situações como essa. Então vamos por partes aí, né? Vamos fazer o primeiro item. Então o item A, nós temos aí 0 vezes o ln de 0, né, pela direita, assim, no limite. Isso de fato é 0 vezes menos infinito. Lembra do gráfico do ln, né? Que é algo que desce assim. Então quando o x tende a 0 pela direita, isso vai para menos infinito. Então vamos escrever o nosso limite, e a gente já observa isso, mas
é o limite quando x tende a zero pela direita. Veja que tem que ser um limite lateral, né, pessoal? Porque o ln não está definido para nada menor do que zero, por isso que é zero pela direita. E aí nós temos x vezes ln de x, ok? Então, conforme nós acabamos de observar, vamos só escrever aqui, nós temos algo do tipo zero vezes menos infinito, né? Vou até colocar entre parênteses assim, mas nós temos essa indeterminação. Okay? Muito bem, pessoal. Nós não podemos usar o L'Hopital, tá? O L'Hopital, como eu já falei 1000 vezes, né, vale para zero sobre zero ou infinito sobre infinito. O que a gente pode fazer é manipular isso algebricamente para escrever isso como algo do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então essa técnica que eu vou ensinar vocês aqui, pessoal, elas se aplicam a praticamente todas que nós temos zero vezes infinito. Algumas delas podem gerar problema, como é o caso do item B, que eu já explico daqui a pouco, mas sempre que vocês tiverem zero vezes infinito, tentem essa estratégia que eu vou explicar para vocês, que vocês vão recair em algo do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. E como que é essa ideia, pessoal? É o seguinte, nós vamos utilizar a propriedade de fração. Então nós vamos escrever aqui, ó, limite, como x, quando x tende a zero. Note que eu não estou aplicando nada, né, pessoal? Só vou fazer uma manipulação realmente. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse ln, vou manter ele aqui em cima, vou fazer isso aqui dividido, e esse x, pessoal, eu vou jogar ele aqui para baixo dessa maneira, ó, como 1 sobre x. Tá vendo? Isso aqui é a propriedade de fração, né? Quando eu estou dividindo ln de x por 1 sobre x, eu multiplico pela fração de baixo invertida. Então eu vou multiplicar ln por 1 sobre x, ou seja, eu vou multiplicar por x. Então eu posso reescrever esse produto como esse quociente, tá certo? E agora olha que interessante esse quociente. O ln, conforme nós acabamos de discutir, ele estava indo para menos infinito. E 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, dá quanto? Isso dá mais infinito. Então agora o que nós temos é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Na verdade é um menos infinito em cima, né? Mas como nós já discutimos anteriormente, tanto faz. Beleza? Olha que maravilha. Agora nós temos uma indeterminação que nos permite utilizar a regra de L'Hopital. Façamos isso então, pessoal. Então isso aqui vai ficar igual, né? Aqui nós estamos utilizando a regrinha de L'Hopital novamente. Depois a gente destaca ela aí. Então, mesma coisa, pessoal. Vamos derivar a função de cima e vamos derivar a função de baixo. Então vai ficar o limite quando x tende a zero. Sem preguiça, sem copia em todos os limites aí. Aí, quanto que dá a derivada de cima, né? Agora nós vamos utilizar as regrinhas de derivação, pessoal. Então, a derivada de ln, conforme nós bem sabemos, é 1 sobre x. Enquanto que a derivada de 1 sobre x, pensa como x a menos 1, isso aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, tá bom, pessoal? Se tiverem um pouquinho de dificuldade, ainda derivem devagar, né? Pense como x a menos 1, usa a regra do tombo, então vai ficar menos 1 vezes x a menos 2, que é essa expressão aqui de baixo. Bom, vamos lá, pessoal. Neste momento, se vocês olharem para essa expressão, você novamente vai ter uma determinação do tipo infinito sobre infinito. E aí você poderia falar assim, não, então eu vou usar L'Hopital novamente. Poderia, pessoal, só que você não vai conseguir sair, porque você vai entrar num looping ali, você vai ver que vai ficar sempre aparecendo potências maiores embaixo. Então agora o que eu vou fazer, pessoal, é simplesmente uma manipulação algébrica. Ó. Eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. É o limite, quando x tende a zero pela direita. Nós vamos fazer a mesma manipulação que nós fizemos lá no comecinho do exercício, só que agora ao contrário, né? Eu vou pegar essa fração aqui de baixo e jogar multiplicando, ó. Então vai ficar 1 sobre x, vou até colocar um colchetes aqui, que multiplica menos x ao quadrado, ó. Vou até colocar o 1 aqui embaixo, só para vocês saberem de onde que veio, né? Que é a ideia que eu acabei de comentar com vocês. Quando eu tenho uma fração sobre outra, eu pego essa de baixo e passo ela multiplicando invertida, entendeu? Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu peguei esse menos 1 sobre x ao quadrado, passei multiplicando invertida de cima. Por que é isso, né? Porque agora ficou muito bom, veja, vamos até destacar aqui, a gente consegue simplificar esses elementos, né? Esse carinha daqui, ele some com essa potência ao quadrado. Então o que nós temos aqui, pessoal, é simplesmente o limite, quando x tende a zero pela direita, só vou reescrever mais uma passagem, né? Ali em cima sumiu um monte de coisa, ficou simplesmente menos x ao quadrado. Olha que maravilha. Quanto que dá esse limite aqui? Fica simplesmente zero. E aí acabou. Tudo bem? Então é bem importante vocês se atentarem a essa primeira passagem, né? Na verdade, essa manipulação algébrica que eu fiz, e o fato que o L'Hopital se aplica a zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então nós adaptamos isso para algo dessa natureza, para que gerasse a indeterminação que nos permite calcular o L'Hopital. Certo, meu povo? Muito bem, uma pergunta que seria cabível para esse momento, e alguém pode estar se fazendo, é: eu poderia não ter jogado o x para baixo, porque veja que eu joguei o x como 1 sobre x para baixo. Mas eu poderia jogar o ln também, né? Eu poderia reescrever essa expressão como x dividido por 1 sobre ln. Será que funciona? Funciona. Se você quiser fazer assim, não tem problema. Fica um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que derivar 1 sobre ln. Né? E aí tem que usar uma regrinha da cadeia, mas funciona da mesma maneira. Esse caso vocês podem fazer da maneira como vocês acharem melhor, tá? Vamos só destacar ele aqui. Então esse aqui é o nosso resultado, né? E vamos destacar onde a gente utiliza o L'Hopital, que foi só nesse momento aqui, ó.
Em todos os outros locais aí dessa conta, a gente simplesmente utilizou manipulação algébrica. Certo, meu povo? Muito bem, ó. Vamos fazer o item B. Esse item B ele é um pouquinho mais delicado, porque isso que eu comentei com vocês agora há pouco, de que tanto faz, né? Eu passei o x para baixo ou o ln, funciona bem no caso A. No caso B, não. No caso B, a gente tem que fazer a escolha específica. Eu vou fazer do jeito certo e aí eu deixo o jeito errado, né? O jeito que daria problema como exercício para vocês. E eu explico o porquê daria problema. Mas então vamos calcular o limite quando x tende a menos infinito de x vezes exponencial de x. Então eu não vou escrever todos os detalhes, tá, pessoal? Mas fazendo uma análise rápida, quando x tende a menos infinito, note, esse primeiro termo aqui está dando infinito, né? Menos infinito. Exponencial de x, quando x tende a menos infinito, isso é zero, lembra do gráfico, né? Então, novamente, nós temos uma indeterminação do tipo zero vezes infinito, né? Infinito vezes zero. Então, nós precisamos novamente adaptar, né? Fazer uma manipulação algébrica para a gente obter uma indeterminação que nos permita utilizar L'Hopital. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a mesma ideia da de cima, porém eu não vou jogar o x para baixo. Eu vou jogar a exponencial, depois eu explico o porquê. Ó. Mas é o limite, quando x tende a menos infinito. Então, vai ficar aqui x e embaixo ficou 1 sobre exponencial de x, né? Que a gente pode reescrever como exponencial de menos x. Tá certo, pessoal? Então, é só manipulação algébrica. Lembra que isso daqui, né, exponencial de menos x, é a mesma coisa. Vou até escrever aqui para não gerar nenhuma dúvida. Mas esse carinha aqui, ele é a mesma coisa que 1 sobre exponencial de x, tá certo, pessoal? Qualquer coisa rabisquem um pouquinho aí, mas é só uma maneira alternativa de escrever, né? Para a gente ficar mais facinho de enxergar o que vai acontecer agora. Muito bem, vamos aplicar esse limite, pessoal. Quanto que daria ele? Ó? Limite inteiro agora. A parte de cima está dando infinito, né? Menos infinito, mas vamos escrever ela assim. Enquanto que a parte de baixo está dando quanto, pessoal? Lembra que exponencial de menos infinito daria zero, só que é exponencial de menos infinito. Então, embaixo também está dando infinito. Beleza, pessoal. Agora ficou muito bom porque a gente pode usar L'Hopital. Vamos fazer isso então. Então, agora isso aqui vai ficar igual, usando a regrinha de L'Hopital que a gente aprendeu aí. Então, fica o limite quando x tende a menos infinito. E aí o que nós temos é a derivada. Então, vamos derivar de cima e derivar de baixo. Ó. A derivada de x é 1, enquanto que a derivada da de baixo, pessoal, vai ficar menos exponencial de menos x. Tá? Já fiz um pouco rápido aqui, mas isso aqui é a regra da cadeia, né, pessoal? É a derivada da exponencial aplicada em menos x, então fica e a menos x, vezes a derivada de cima, que daí ficaria menos 1. Por isso que fica esse resultado. Agora ficou ótimo, né, pessoal? Quanto que dá esse limite aqui? Veja, se eu substituir o x por infinito, né, entre aspas aí, vai ficar 1 sobre menos exponencial de infinito. Ou seja, vai ficar 1 sobre menos infinito, que é simplesmente zero. E aí acabou o exercício. Então, desse jeito que eu fiz, ficou bem tranquilo. Deixa eu só destacar, daí a gente já conversa um pouquinho, mas deu zero também, né? E aí, beleza, nesse momento aqui foi onde a gente utilizou L'Hopital, ó. O que era permitido, uma vez que o nosso limite era infinito sobre infinito. Certo, pessoal, eu vou comentar só, não vou fazer, mas eu deixo como exercício para vocês fazerem, né? Um passo inicial que talvez fosse totalmente cabível para esse momento, ainda mais baseado no item A, seria eu jogar o 1 sobre x para baixo, igual nós fizemos aqui em cima. O que aconteceria nesse caso, pessoal? Você ia ficar com um exponencial de x dividido por 1 sobre x. Tenta aplicar L'Hopital aí para você ver. Vai ficar, a derivada exponencial é ela própria. Quando você aplica a derivada de 1 sobre x, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Vai ficar um cara mais complicado, um cara mais feio que você não vai conseguir simplificar. E se você for aplicando L'Hopital, você vê que só vai ficando pior a situação. Então, nesse caso aqui, importa, tá? Se eu passar a exponencial para baixo, funcionou muito bem, ó. Saiu até mais simples que o caso anterior. Entretanto, se você jogasse o 1 sobre x para baixo, você ia ver que ia dar problema. Então, fica como exercício para vocês verificarem. Mas aí como é que eu sei qual que eu tenho que usar? Você não sabe, tá? Geralmente, quando aparece exponencial, o ideal é jogar ela para baixo. Mas isso tudo é questão de prática mesmo. Certo, meus amigos? Então, vamos lá. Qualquer coisa, deem um pause para vocês copiarem. Vamos fazer outras situações aqui, tá? Então, agora, pessoal, eu quero explorar com vocês indeterminações do tipo infinito menos infinito. Lembra que infinito menos infinito não é zero, né? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja também. Fato é que isso é uma indeterminação, e sendo uma indeterminação, a gente precisa eliminá-la. Nós até vimos algumas situações de como fazer isso, né? Esse exemplo A, por exemplo, ele é até que tranquilo de fazer sem utilizar L'Hopital. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente adapta para uma indeterminação que nos permita calcular via L'Hopital. Então, vamos escrever aqui o item A. Então, o que nós temos é o limite, quando x tende a 1 pela direita. Aqui nós temos, então, uma diferença de dois quocientes, né? É 1 sobre x ao quadrado menos 1, menos 1 sobre x menos 1, certo? Muito bem, se a gente substituir os valores aqui de x, quanto que vai dar, né, pessoal? Esse primeiro elemento vai ficar 1 sobre 0 pela direita ali, né? Então, vai ficar mais infinito, e esse segundo também. Então, nós vamos ter, de fato, uma indeterminação do tipo infinito menos infinito.
Não pode aplicar L'Hopital, pessoal. Não é porque é uma indeterminação que pode. Somente infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Então nós vamos tentar fazer aparecer algo dessa natureza. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aparecer, pessoal, é um quociente só, né? Porque eu não posso aplicar L'Hopital neste primeiro quociente, nem um L'Hopital nesse segundo, porque não é infinito sobre infinito. Mas agora eu vou tentar fazer aparecer um cara só, um quociente só, que, por sorte, talvez gere aí uma determinação que nos permita utilizar L'Hopital. Muito bem, vamos fazer isso então. Como é que eu vou resolver essa situação, pessoal? Eu vou aplicar o MMC ali. Na verdade, não é bem MMC, né? É um múltiplo comum só, mas eu vou escrever em termos de uma fração só. Então vai ficar o limite quando x tende a 1 pela direita. Quando eu faço essa ideia do mínimo múltiplo, né, pessoal, vai ficar x menos 1 menos x ao quadrado menos 1, né? Seria mais ou menos a ideia de multiplicar em cruz. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado menos 1 por x menos 1. Muito bem. Analisa agora, pessoal, olha o que está acontecendo. Quando eu troco x por 1, aqui em cima zerou esse primeiro parênteses, esse segundo parênteses também zerou, e aqui embaixo também está zero, ó. Então, agora sim, nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Eu só vou fazer mais uma passagem aqui, tá, pessoal? Já daria para aplicar o L'Hopital direto, mas só para ficar um pouquinho mais simples, né? Talvez nem precisasse, mas enfim. Vai ficar o limite quando x tende a 1 pela direita. Eu só vou abrir aquela parte ali de cima, né? E aí o que nós temos é x menos x ao quadrado, tá bom? Isso aqui dividido por aquele produtinho que tinha ali embaixo, né? X ao quadrado menos 1 e aqui x menos 1. Certo? Então é só subtrair, né? Esse menos 1 aqui com esse menos vira mais, então some 1. Totalmente evitável essa passagem. Mas enfim, vamos agora escrever aqui que nesse caso sim, né? Nesse caso nós estamos numa situação muito boa, que nós temos algo aqui do tipo 0 sobre 0, né? Já tínhamos anteriormente, enfim. Então, podemos aplicar L'Hopital. Vamos fazê-lo aqui embaixo, então isso aqui vai ficar igual, utilizando a regrinha de L'Hopital. Basta eu derivar a função de cima e derivar a função de baixo. Vai ficar o limite quando x tende a 1 pela direita. Bom, a derivada de cima, pessoal. A derivada de x é 1, a derivada de x ao quadrado é 2x. Isso aqui dividido. Agora, notem aqui, pessoal, que essa parte de baixo nós temos um produto. Então, a hora que eu vou derivar um produto, eu tenho que utilizar a regra do produto, né? As nossas regras de derivações, elas não deixaram de existir aí. Então, vai ficar como? A derivada do primeiro, que é 2x, que multiplica o segundo, mais a derivada do segundo, então a derivada de x menos 1 é 1, que multiplica o primeiro, x ao quadrado menos 1, certo? Bom, pessoal, a gente poderia aqui abrir essa parte de baixo, né, para simplificar algumas coisas, mas não é necessário, e por causa do seguinte, ó, vamos aplicar esse limite. Eu vou até escrever aqui, nos outros eu não escrevi, mas só para vocês não se confundirem, ó, quanto que vai dar isso daí quando eu substituo x por 1? Veja, na parte de cima vai ficar 1 menos 2, então ficou menos 1, beleza? Eu vou colocar entre aspas aqui, e na parte de baixo vai ficar quanto, pessoal? Quando eu substituo x por 1 pela direita, isso aqui está dando 0, essa primeira parte, e essa segunda também. Só que veja que como o x está indo para 1 pela direita, esse 0 é aquele 0 pela direita, né? Porque são valores maiores do que 0 em todos os casos aí. Então aqui nós vamos ter um 0 por um maisinho aqui. Ó. Por que isso, né? Porque nós vamos ter menos 1 sobre 0 pela direita, ou seja, menos infinito. Então esse resultado deu menos infinito. Fechou? Então esse é o nosso exercício. Não tem problema dar mais ou menos infinito, né? Vamos só destacá-lo aí. E nós usamos L'Hopital neste ponto aqui. Então, só deixando claro aí o que a gente fez. Ok, meus queridos? Então, veja que não foi tão complicado, desde que a gente conseguisse fazer aparecer, né? Nesse caso aqui, pessoal, era até mais simples. Nesse ponto, quer ver? Deixa eu só trocar a ponta da caneta. Mas nesse ponto aqui, ó, eu já poderia colocar o x em evidência e eu conseguia simplificar o x menos 1 com o x menos 1 em cima e embaixo, né? Então, daria para fazer de maneira mais fácil, sem necessariamente usar L'Hopital. Mas como a ideia era aplicar, eu fiz dessa forma. Beleza? Bom, ó, o item B, pessoal, eu não vou fazer ele inteiro, né? Porque o princípio é o mesmo, eu só vou começar a fazer e aí eu deixo para vocês finalizarem, tá bom? Só para a gente não perder muito tempo, porque eu quero abordar mais uma situação com vocês. Mas nós temos o limite, quando x tende mais infinito, e aí o que nós temos aqui é a exponencial de x menos x. Novamente, nós temos aqui uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, né? É só substituir. E aí o que nós vamos fazer, pessoal, é mais ou menos a tática que a gente utilizava quando a gente queria resolver limites que davam infinito, lembra? Que era colocar um cara em evidência. Então a gente pode colocar o x em evidência, a exponencial de x em evidência. Eu vou colocar o x, tá? Vocês vão ver que é bem simplesinho esse caso, tá, pessoal? Mas eu vou começar a fazer, por isso que eu vou deixar o resto para vocês. Então é o limite quando x tende a mais infinito. Colocando x em evidência, pessoal, vai ficar x que multiplica. Ó, o primeiro termo vai ficar exponencial de x sobre x, e aqui ficou menos 1, ok? Tranquilo, né, pessoal? Veja que nós temos só isso daqui, eu coloquei em evidência, então gerou esse tipo de sistema aqui. Por que eu fiz isso, né, pessoal? Porque, assim como era no caso do item A, nós não tínhamos nem uma fração, né? Como é que nós íamos gerar um 0 sobre 0, um infinito sobre infinito, se eu não tenho uma fração?
Então o passo foi colocar em evidência, porque daí nós geramos algo do tipo que era um quociente, né? E veja que interessante, pessoal. Quanto que dá o limite, ó, só desse primeiro pedaço aqui, ó, só desse carinha, quando eu mando x para infinito. Isso aqui fica mais infinito, certo? Então o nosso problema maior é a gente verificar o que está acontecendo dentro desse parênteses aqui, ó. Esse é o nosso objetivo. Porque se eu determinar esse limite, e vamos supor que esse limite dê mais infinito, dê 2, dê 0, não, 0 seria um problema, mas se deu mais infinito, deu um número ou qualquer coisa desse tipo, então beleza, a gente consegue resolver esse limite. Então esse vai ser o caminho. E aqui eu quero que vocês façam. Ó. Vocês vão calcular esse limite só aqui dentro. Ó. Agora eu vou comentar, aí vocês escrevem. O limite de 1 é 1 mesmo, né? E quando você calcula esse limite, exponencial de x sobre x, é aqui que vocês vão utilizar L'Hopital. Porque nós vamos ter infinito sobre infinito. Tudo bem? Então é bem tranquilo mesmo, tá, pessoal? Porque aqui vocês vão usar L'Hopital uma única vez, vocês vão ver que vai dar infinito. Então você vai gerar algo do tipo infinito vezes infinito, que é infinito, né? Isso não é uma indeterminação, tá certo, pessoal? Nós já estudamos isso. Então eu deixo para vocês finalizarem aqui, ó. Eu vou colocar 3 pontinhos, mas fica aí como um exercício para vocês, certo? Vamos escrever aí, exercício. Mas como eu disse, pessoal, é bem sossegado, tá? Eu não mentiria para vocês aí. Fechou? Então depois vocês finalizam, mas essa é a estratégia que nós temos para enfrentar indeterminação do tipo infinito menos infinito. Se for uma diferença de frações, tenta achar o mínimo múltiplo comum. Se for simplesmente uma diferença de duas expressões, tenta colocar uma delas em evidência. Ok? Muito bem, pessoal. Podemos passar para o próximo, então. Qualquer coisa, dê um pause aí. Não se esqueçam de fazer esse exercício, por gentileza. Bom, agora nós vamos para o último caso, né? Que são indeterminações, pessoal, geradas por potências de duas funções. Esse caso aqui é um pouco mais delicado, tá? Mas não é tão difícil, é o mesmo padrão sempre. E a gente vai aprender a como enfrentá-los aí, depois vocês aplicam. Notem já de cara, né, pessoal, que esse segundo limite aqui é um limite fundamental, né? É bem parecido com aquele limite fundamental, um pouquinho mais elaborado, porque tem um 3 e um 2 aqui, né? Mas é bem parecido. Muito bem, vamos aprender a enfrentá-los aí. Vamos só escrever o nosso item A e vamos iniciar os nossos trabalhos, então. Bom, pessoal, por mais estranho que pareça, esse primeiro item aqui, ó, nós temos algo do tipo 0 elevado a 0. E aí você poderia falar assim, 0 elevado a 0 é 1, porque qualquer coisa elevado a 0 é 1. Ou outra pessoa poderia falar assim, 0 elevado a 0 é 0, porque nós temos 0 elevado a qualquer coisa. E a verdade, pessoal, é que no limite 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então a gente precisa eliminar isso, tá? Então nós vamos usar L'Hopital aqui de uma maneira bem esquisita, tá? Eu vou escrever o limite e aí eu já explico para vocês qual que vai ser a estratégia, que vai funcionar sempre, tá, pessoal? Sempre que nós tivermos essas situações, essa vai ser a tática. Então nós temos x elevado a x. Muito bem, pessoal. O que nós vamos fazer? Ó, eu vou fazer aqui no cantinho, embaixo da webcam aqui, vou lembrar vocês de duas propriedades, ó. Primeiro, quanto que dá isso daqui, ó? Exponencial do ln de qualquer coisa, de um joguinho da velha aqui. Lembrem que isso daqui é simplesmente o joguinho da velha, né? Claro, desde que esse joguinho da velha seja maior do que 0. Nós fizemos isso, inclusive, recentemente na aula de derivadas, né? Mas isso daí é a propriedade exponencial e logaritmo, uma inversa da outra. Uma outra propriedade que a gente vai utilizar, que nós utilizamos lá também, é essa. Ó. Quanto que dá o ln de a elevado a b? Na verdade, funciona para qualquer logaritmo, mas em especial para esse. Eu caio com o b multiplicando. Ó. Então fica b que multiplica o ln de A. Ok, pessoal? Deixa eu só puxar um pouquinho para baixo, que ficou quase atrás da câmera ali. Mas muito bem, pessoal. Então essa aqui, né, essas duas aqui vão ser as nossas propriedades estrela aí que a gente vai utilizar no meio do nosso exercício. Por que eu estou dizendo isso, né, pessoal? O nosso primeiro objetivo, né, o primeiro não, né, mas o que nós queremos fazer aqui é calcular um limite que nós temos uma potência, só que a gente quer utilizar L'Hopital. Então, para utilizar L'Hopital, eu preciso de alguma forma aparecer uma fração. Então, essa potência, né, x elevado a x, como é que eu vou transformar isso numa fração, né? Esse cara de cima está muito complicado. Então, a ideia vai ser usar essas duas propriedades justamente para a gente eliminar, entre aspas, a potência, fazer com que ela caia. Então, pessoal, aqui eu já vou utilizar essas nossas informações aí. Ó, eu vou reescrever isso como o limite, quando x tende a 0 pela direita. E aí, x elevado a x eu vou escrever como exponencial do ln de x elevado a x. Ó. Então, estou usando a propriedade, daqui a pouco eu coloco ali em cima. Mas eu estou utilizando a segunda parte, a primeira parte, perdão. Que exponencial do ln de qualquer coisa é essa própria qualquer coisa. Agora eu vou utilizar a outra. Ó. Então, eu vou reescrever isso como limite, quando x tende a 0 pela direita. Isso vai ficar exponencial de x que multiplica ln de x, certo? Então, agora eu caí a potência x ali em cima, beleza? Então, vamos só escrever aqui.
Eu usei aqui duas vezes, né? Eu usei aqui a propriedade estrela, na verdade, a primeira parte dela, e aqui a segunda. Ok, meus amigos? Então, só para deixar claro, qualquer coisa escrevam com um pouquinho mais de carinho aí. Mas agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó? Nós temos o limite de uma exponencial de uma parada. E nós queremos calcular esse limite. O que as propriedades nos permitem fazer? Eu posso jogar esse limite lá para cima da exponencial. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Esse limite todo, pessoal, ele vai ficar igual à exponencial do limite, quando x tende a zero pela direita, né, o mesmo limite aí, daquele produto, x que multiplica ln de x, certo? Deixa eu reescrever esse limite, ficou feio pra caramba. Muito bem, então agora é isso que nós temos, pessoal. E olha que interessante, nós queremos calcular esse limite, então basta eu saber calcular esse carinha que está em cima. Ou seja, eu preciso saber quanto que dá esse carinha aqui, pessoal, esse limite todo aqui, ó. Esse é meu objetivo, saber calcular esse cara. Se eu souber calcular isso, o nosso resultado vai ser exponencial desse elemento. Então, vou chamar ele aí, sei lá, de L. E se eu souber calcular esse L, beleza, acabou a nossa questão. Então, vamos fazer separado, pessoal. Vou colocar aqui embaixo, eu vou até colocar com rosa mesmo. Quanto que dá esse L aí, ó? É o limite, quando x tende a zero pela direita, de x vezes ln de x, certo? O que nós temos nesse caso, pessoal? Não é verdade que nós temos algo do tipo zero vezes menos infinito? Na realidade, olhem aqui, ó. Isso aqui não te lembra alguma coisa? Olha. Nós acabamos de calcular esse limite que era o item A. Ó. Então, eu já vou até pular os cálculos, né, pessoal? Mas seria aquela ideia de eu colocar um deles para baixo, né, 1 sobre x, porque nós temos algo do tipo zero vezes infinito. E no final das contas que nós calculamos aqui não deu zero. Então, vamos voltar para o nosso caso, pessoal. Esse daqui fica igual. Esse acho que era o exercício 2A, né, se eu não me engano, a zero. Então, já acabou, porque agora nós sabemos calcular o limite, pessoal. Como é que vai acontecer? Logo, o limite, quando x tende a zero pela direita, de x elevado a x, isso aqui era, pelas nossas contas, exponencial desse L, que nós acabamos de ver que o L vale zero. Então, fica exponencial de zero, que é 1. Então, acabou. Conseguimos calcular esse limite aí e deu 1, né? Vamos destacar os elementos interessantes aí, mas esse aqui é o nosso resultado. E nesse momento aqui, né, pessoal, que eu chamei de 2A, foi onde eu implicitamente utilizei L'Hopital, né? Aqui eu não utilizei por preguiça mesmo, eu pulei pra gente não gastar tanto tempo, mas se eu fosse resolver esse limite, vocês terão que resolver, então vocês utilizarão L'Hopital. Né? Aqui eu não precisei usar porque eu já tinha feito anteriormente, né? Tranquilo, pessoal? Vocês acham que fica razoável aí na hora de fazer? Mas essa é a estratégia. Se nós temos uma potência elevada a uma função elevada a uma potência, né? f de x elevado a g de x, isso provavelmente vai gerar uma indeterminação, né? Seja zero sobre zero, infinito elevado a infinito, coisas desse tipo. E aí como que vocês vão enfrentar? Usando o exponencial do ln, usando essas duas propriedades que estão em verdinho aqui na frente. Tá bom? Para a gente finalizar essa aula, vamos fazer o item B, que daria para fazer via limite fundamental, porém vamos fazer usando essa ferramenta. Eu fui muito espaçoso nesse, então eu vou apagar, beleza? Então qualquer coisa, por favor, deem um pause aí, copiem. Eu vou apagar aqui. Então bora lá ver se a gente aprendeu e vamos resolver o item B, que consiste em calcular esse limite aqui, né? O limite quando x tende a mais infinito. Aqui dentro nós temos 1 mais 3 sobre x elevado a 2x. Então, conforme eu disse, daria para a gente adaptar isso para utilizar o limite fundamental, né, fazendo algumas trocas de variáveis, mas vamos tentar utilizar a mesma noção que nós usamos agora há pouco para aplicar L'Hopital. Então, eu vou utilizar aqui, primeiramente, a propriedade estrela ali, a parte de cima, para escrever isso aqui como exponencial do ln. Eu já vou fazer as duas estrelas, na verdade, tá, pessoal? Então, eu vou escrever como limite, quando x tende a mais infinito, aí aqui o que nós temos é a exponencial do ln daquilo tudo. Então, quando cai a potência, vai ficar 2x, que multiplica o ln desse parênteses aí, ó, 1 mais 3 sobre x, certo? Então, esse é o nosso limite. Aqui eu já utilizei a propriedade estrela, né? Na verdade, as duas propriedades ali, ó. Eu utilizei nesse ponto aqui, ok? Muito bem, vamos agora só jogar o limite para cima. Eu já poderia até ter feito isso direto, mas jogando lá o limite para cima, igual nós fizemos no outro caso, isso aqui vai ficar exponencial do limite de x tendendo a mais infinito, desse cara aí, ó, 2x que multiplica o ln de 1 mais 3 sobre x. Ok? Então, esse é o nosso objetivo agora, né, pessoal? Assim como foi no caso anterior, o que nós queremos agora é calcular esse limite aqui de cima, ó. Esse cara aqui, ó. Então, a gente pode dar um nome para ele aí, eu vou desenhar um carinha aqui, assim. Esse aqui é o nosso limite. Então, a gente quer saber quanto que vale esse coleguinha aí. Vamos colocar ele aqui embaixo e vamos calculá-lo aí. Quanto que fica isso aqui, então, pessoal? Igual. Vamos escrever uma vez mais, né? É o limite, quando x tende a mais infinito, de 2x que multiplica o ln de 1 mais 3 sobre x. Note, pessoal, que é claro que ficou um pouquinho mais complicado, né? Porque o que está dentro do ln ali é um pouco mais estranho, mas de certa forma nós estamos no caso exatamente igual ao outro, né? Nós temos alguma coisa que depende de x multiplicando o ln de alguma coisa. O princípio é o mesmo, ó.
Se você substituir o x por infinito, veja, aqui vai dar 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes infinito, que é infinito. E aqui dentro vai ficar o ln de 1 mais 3 sobre infinito, ou seja, ln de 1, que é zero. Então, novamente, nós temos uma determinação do tipo zero vezes infinito. E pelo que nós aprendemos hoje, como que a gente enfrenta esse problema? A gente joga um deles invertido para baixo, né? Bom, como ln não é uma coisa muito bonita, eu vou deixar ele quietinho ali. Então, ó, isso aqui é o limite de x tendendo a mais infinito. Vou deixar o ln quieto aqui, ó. Então, ln de 1 mais 3 sobre x. Agora, isso daqui dividido por 1 sobre 2x. Eu poderia, inclusive, deixar o 2 de fora, né? Eu joguei ele para baixo aí, mas não precisaria. Tá certo, meus queridos? Vamos só escrever aqui para a gente não ter dúvida do que a gente está fazendo. Vamos aplicar esse limite. O de cima já dava zero, que a gente tinha visto, né? Que é o ln de 1. E embaixo está dando 1 sobre infinito, que também é zero. Então, nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Não se esqueçam de verificar, tá, pessoal? É importante para vocês saberem que vocês estão aplicando o L'Hopital no local correto, hein? Então, apliquemos nossa regrinha, pessoal. Isso aqui vai ficar igual. Utilizando aí a regrinha de L'Hopital, ao limite de x tendendo a mais infinito. Agora o que nós precisamos fazer é derivar em cima e derivar embaixo, né? Não são expressões tão bonitas, então eu vou fazer mais direto, né? Mas façam com calma aí depois, se tiver dúvida. Mas ó, a derivada aqui lá vai ficar 1 sobre tudo aquilo que está ali dentro, 1 mais 3 sobre x, que multiplica a derivada do que está dentro. Então a derivada de 1 mais 3 sobre x vai ficar menos 3 sobre x ao quadrado, certo? Novamente, qualquer coisa façam com mais calma, né? Mas é 3 vezes a derivada de 1 sobre x, que nós já fizemos inclusive hoje, que é menos 1 sobre x ao quadrado, né? Só puxar isso aqui um pouquinho para cima. Agora sim, tudo isso aqui dividido pela derivada de 1 sobre 2x, que fica menos 1 sobre 2x ao quadrado, certo? Qualquer coisa façam com mais calma aí. Mas olha que beleza, pessoal. Por mais que tenha ficado bem feia a expressão, notem que 1 sobre x ao quadrado, ó, ele aparece tanto aqui, nesse parênteses de cima, quanto aqui embaixo, né? Então eu consigo fazer uma simplificação aqui, ó. Vou simplificar só esse cara, tá? Com esse daqui. Porque nós estamos no mesmo formato em cima e embaixo, né? E a gente pode reescrever isso daí da seguinte maneira. Vai ficar igual ao limite, quando x tende a mais infinito. E aí vamos até fazer uma passagem intermediária, né? Eu vou copiar essa fração aqui de cima, 1 dividido por 1 mais 3 sobre x. Quando a gente faz essa divisão que eu acabei de fazer, essa simplificação aí, ó, aqui sobrou simplesmente menos 3, enquanto que aqui embaixo tinha sobrado menos 1 sobre 2. Tá? Como eu disse, já daria para fazer várias simplificações, né, esse menos e tudo mais, mas eu vou deixar dessa maneira que eu acho que fica mais tranquilo da gente entender. Agora vamos aplicar os limites, pessoal. Eu vou fazer os limites por partes aqui dentro, ó, só para vocês não se perderem, mas ó, na verdade o que depende de x é esse carinha aqui, né? E quanto que está dando esse limite, pessoal? Se você manda o x para mais infinito. Vai ficar 1 sobre 1 mais 3 sobre infinito, ou seja, 1 sobre 1, que é 1 mesmo, né? Então, quanto que está dando esse limite todo, pessoal? Fica simplesmente... Lembra que eu não posso aplicar limites em um pedaço só, né? Eu só fiz assim para se organizar. Então, vai ficar menos 3 sobre menos meio, que é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 2, ou seja, 6. Então, esse 6 aqui, pessoal, ele é o nosso carinho aqui, né? Nosso hominho que a gente desenhou. Tudo bem? Vocês acham que fica tranquilo? Qualquer coisa faço com mais calma, né? Essa derivada não era tão simples. Mas ficou 6. Agora vamos concluir, pessoal. Então vamos escrever aqui na frente, ó. Portanto, quanto que vale o nosso limite todo, pessoal? O limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 3 sobre x elevado a 2x, ele ficaria exponencial do bonequinho ali, ou seja, ficar exponencial de 6. E aí, acabou. Vamos destacar aí, esse é o nosso resultado. E aqui, né, aqui foi onde a gente usou o L'Hopital, quer ver? Foi na hora da gente calcular esse pedacinho aqui, ó. Porque foi aqui que nós tínhamos um 0 sobre 0. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria falar com vocês era isso. Eu acho que ficou um vídeo extenso, mas é porque eu quis abordar todos os casos envolvendo o L'Hopital. O mais importante de tudo, né, pessoal? É claro que o L'Hopital é prática, vocês têm que aplicar e resolver os exercícios. Mas, assim, o que eu peço encarecidamente para vocês... Verifiquem se está dando 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Você não pode usar L'Hopital adoidado, né? Precisa usar nesses dois casos. Então eu estou sendo repetitivo porque, por experiência, eu sei que as pessoas acabam errando nisso, né? No desespero de usar L'Hopital, usa no momento errado. Então façam isso que eu fiz aqui, pessoal. Identifiquem o 0 sobre 0, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, e aí sim você aplica. Tá bom? Então era isso, pessoal. O que eu queria fazer com vocês era isso. Desculpa se eu falei bastante, mas eu acho que é bom que vocês tenham todos esses exemplos aí para seguir. Certo? Então, agradeço a atenção de vocês, se cuidem, abraço.